E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar aqui para vocês em relação a uma alteraçãozinha básica que eu fiz. É uma modificação simples de gabinete, sem gastar muito. Também a intenção não é de fazer um case mod nem nada do gênero. E qual que foi o motivo da alteração? O motivo da alteração foi só estética mesmo, tá? Eu gosto, assim, né, de ter uma coisa mais clean, mas o meu gabinete, como ele é fechado lateralmente e tal, e não mostra nada assim internamente e tal, e acabo gostando desse visual, então eu preferi fazer uma alteração. Dentre as opções que eu tinha, eu podia fazer um corte na lateral do gabinete, ia fazer alteração na tampa lateral, ia dar problema depois, sei lá, na hora de vender o gabinete, alguma coisa do gênero. Então eu preferi fazer diferente, eu preferi uma forma de fazer uma alteração, mas que não desse problema na hora de vender o gabinete, se por um acaso acontecer, certo? Bom, o que eu usei para fazer isso? Primeiramente, eu precisei verificar, né, onde que tinha, onde vendia as placas de acrílico para fazer a compra dessa placa, né, já na medida. Então o que eu precisei na verdade para fazer foi só de um estilete, um rolo de fita isolante, um rolo de dupla face, uma fita, né, uma trena, alguma coisa do gênero para fazer as medições em relação à distância do gabinete e a placa de acrílico propriamente dita, certo? Bom, e aí o que aconteceu? Passo a passo foi bem simples. Primeiramente, você vai lá, né? Eu fui lá, retirei a tampa do gabinete, peguei uma fita métrica e fiz a medição do tamanho interno do meu gabinete, né? Com esses dados, com essas anotações, eu fiz a solicitação numa empresa que trabalha especificamente com acrílico. Eu fiz a solicitação para essa empresa para comprar, né, já o acrílico cortado do tamanho certo. Lembrando que esses acrílicos têm fumê, tem de diversas cores. Eu preferi comprar o cristal mesmo, que ele, né, simula o vidro. Acabei preferindo comprar dessa cor, né, bem básico, bem simples, bem de boa. Bom, tudo bem. Aí, por exemplo, no caso, eu acabei comprando uma empresa que não é muito longe aqui de casa, mas, por exemplo, se você for comprar alguma uma placa de acrílico, você pode procurar também próximo da sua casa, ou então, de repente, uma empresa na internet que venda. Muitas empresas acabam vendendo o acrílico recortado já na medida que você quer. Se eu não me engano, eu paguei R$ 30 na placa de acrílico pronta. A placa de acrílico ela tem aproximadamente 5 milímetros de espessura, se não me engano. Eu acho que essa que eu comprei foi 6 porque na empresa não tinha 5, só tinham 6. Acho que tinha acabado a placa de acrílico de 5, enfim. É de 6 milímetros daí, mas não muda em nada, tá? Depois você faz uma moldura na placa de acrílico. Eu fiz uma moldura no meu caso aqui, peguei uma fita isolante mesmo, bem dessas comum, e passei em toda a parte externa, né, da placa de acrílico. Eu passei a fita isolante para dar um acabamentinho ali, para não ficar feio, porque na hora que colar a fita dupla face vai ficar a cola aparecendo. Então você precisa fazer algum recorte, alguma moldurinha ali para não ficar feio, né? É só recortar os pedacinhos da fita dupla face e colar, né? Eu recortei uns pedacinhos de mais ou menos uns 5, 7 centímetros, sei lá, alguma coisa assim. E fui colando, coloquei 3 pedaços só, para não ficar muita coisa, porque se você coloca muitos pedaços, né, você coloca uma tira inteira, por exemplo, de fita, caso você precise mexer alguma coisa lá dentro, sei lá, limpar e tal, a fita dupla face ela gruda muito, então você vai precisar forçar para sair o acrílico. Depois disso você vai colocar a placa de acrílico no lugar, né, já recortada no tamanho certo, tudo certinho. Aí você vai colocar lá no lugar, pressionar, né, nos pontos onde você colocou a fita dupla face e mantendo, né, você pressiona lá, mantém um pouquinho só para ela ficar fixada legal no lugar. E praticamente é isso, uma forma bem simplesinha, bem rapidinha de fazer essa modificação. O bom disso é que gabinetes que, como no meu caso, não tem aquela janela lateral, né, para você ter visão interna do gabinete. Caso não tenha, você não precisa ficar recortando a tampa lateral do gabinete para fazer essa janela lateral, né?
Outra coisa que para mim também é importante é como eu uso SLI, né? E acaba esquentando um pouquinho as placas de vídeo, porque está uma bem próximo da outra. Então o que acontece? Eu tenho um sistema, né? Eu fiz um sisteminha de ventilação bacana dentro do gabinete. Sem essa tampa lateral, o sistema de fluxo de ar não funciona. Então, no meu caso, pelo menos, eu preciso que tenha essa tampa lateral, justamente para ajudar no fluxo de ar interno. Bom, é isso aí. Uma dicasinha bem simples. Acredito que muitas pessoas até façam isso já, mas enfim, acabei deixando aí só para servir aí de relato. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou, tchau.